E quem acompanha agora à tarde o Fórum Geopolítica e Logística é o repórter Leandro de Souza. Leandro já chegando aqui no nosso telão. Bem-vindo, boa tarde, Leandro. Mais cedo você já conversou então com a ProSoja Brasil, que falou sobre os investimentos público-privado para a infraestrutura e também na importância do investimento para ampliar então a armazenagem. Agora, o que você traz para a gente, Leandro, sobre as principais questões discutidas agora à tarde, para deixar a logística como aliada aí do agro? É isso aí, Simone. Boa tarde para você e para quem está conosco. Exatamente, o período da tarde foi focado exatamente na produção primária, né? Sobretudo no algodão e também na soja, já que os dois principais promotores aqui deste evento são entidades ligadas aos produtores de soja e também aos produtores de algodão. E uma coisa interessante que foi falada aqui, Simone, é que há uma preocupação inclusive com a mudança climática. Por quê? Na medida em que vai haver necessidade de investimentos, por exemplo, para irrigação, você vai precisar de energia. E aí o Brasil vai ter que enfrentar aquele velho problema entre geração e distribuição de energia, que neste momento é a nossa principal dificuldade. Agora, para falar um pouquinho sobre a cadeia produtiva, sobretudo do algodão, eu converso com o Davi Vaz, que está aqui comigo. Ele é o presidente da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão. Davi, obrigado pela gentileza da entrevista, é um prazer te receber aqui. Obrigado, Leandro. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente aí no AgroMais. É um prazer estar com vocês aqui e participar desse fórum. No que diz respeito à cadeia produtiva do algodão, o que a gente pode dizer que seria a prioridade número 1 no que diz respeito à logística? Bom, acho que prioridade número 1 é difícil, né? A gente está crescendo num ritmo galopante na produção, a gente não consegue acompanhar na infraestrutura, então assim, precisamos exportar o nosso algodão, porque infelizmente a nossa indústria aqui não consegue absorver. Então, se eu fosse colocar uma prioridade, eu diria portos. Precisamos de portos para tirar esse algodão daqui. Mas aí entra em cadeia, né, Leandro? Você vai ter porto, aí você precisa ter acesso ao porto, e aí do acesso ao porto você precisa ter as vias para chegar das fazendas ao porto, quem vai envolver ferrovia, melhora de estradas, até chegar às fazendas. Então, assim, acaba sendo uma cadeia como um todo, né? Mas o porto hoje eu diria que é um grande gargalo, porque precisamos escoar a produção. Ano passado, safra passada, a gente exportou quase 2,9 milhões de toneladas. A expectativa da associação esse ano é exportar mais do que isso. E, na verdade, a gente não esperava que viesse uma safra tão boa e que deve vir muito melhor. Então, tem muito mais espaço. A gente tem um surplus de exportação, né, que seria a capacidade de algodão que vai sobrar aqui para ser exportado, de quase 3,5 milhões de toneladas. Então, a gente está falando de 20% de aumento, ano versus ano, e que depende de muita força e muita resiliência, que eu acho que o brasileiro tem isso, né? A gente supera os nossos desafios e faz acontecer, mas temos grandes desafios logísticos, sem dúvida. O Davi, dentro da propriedade, o produtor já provou que tem muita competência. Ele aumenta a produção em escala, em pouquíssimo tempo, 1, 2, 3 safras. A gente pode colocar aí talvez 4, 5 milhões de toneladas a mais nas safras que vão ser colhidas. E isso não é acompanhado, até por causa do tempo necessário em investimentos em infraestrutura. Você falou em ferrovias, hidrovias, o que a gente está falando aqui. Investimento em portos, armazenagem, etc. Como fazer para superar o gargalo que a gente está vendo ali na frente, se de fato aquele cronograma de aumento das exportações brasileiras de algodão se configurar, se de fato acontecer? Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente faz muito bem na cotonicultura, né? Que é trabalhar em conjunto, trabalhar em cadeia. Então a gente tem que buscar se ajudar. Então, a gente teve a oportunidade de conversar aqui até com o Ministério da Agricultura para entender quais são os gargalos no porto, de documentação, de despacho, o que a gente pode fazer para trabalhar junto, se ajudar, porque assim, você bem disse, uma ferrovia não vai sair do dia para a noite, uma melhora de estrada não sai do dia para a noite, mas a vontade dos entes da cadeia de se ajudar, ela existe, então a gente tem que trabalhar junto. Acho que é sentar, arregaçar as mangas e muito trabalho, porque tem muito trabalho para ser feito e vai ser como sempre aqui no Brasil, acho que na força, na coragem, e a gente tem que viver, infelizmente, com essas muletas, né, que a gente acaba usando, porque, como você falou, o produtor, ele mais do que dobrou a produtividade dele, talvez ele quintuplicou a produtividade dele, ou sextuplicou a produtividade dele. E a nossa cadeia não conseguiu acompanhar isso, né? E não é só para o algodão, são para todas as commodities, mas no caso do algodão a gente não conseguiu acompanhar. Eu, há 10 anos atrás, estava importando algodão para o Brasil. Hoje a gente é o maior exportador de algodão, terceiro maior produtor, e a gente vai ver esses gargalos. Santos tem atendido a gente razoavelmente bem, pelo volume que dá. O serviço às vezes acaba faltando, mas temos Salvador, temos Itapoá, Rio de Janeiro, Itaguaí, saiu algodão por Manaus, acho que tem várias rotas, inclusive até algodão para a Argentina. Então, acho que abrindo o portfólio de destinos, a gente consegue abrir o portfólio de portos e aí a gente consegue tentar tirar um pouco da pressão localizada que a gente tinha no Porto de Santos, né? O que a gente ainda continua tendo no Porto de Santos.
e investir. Acho que aí os entes da cadeia têm que ajudar, os exportadores têm que participar, iniciativa privada tem que participar, a gente vê isso acontecendo nos portos, mas é um trabalho que demanda tempo, então não precisa sentar junto e fazer uma conversa boa e planejar. Eu acho que talvez o caminho é tentar planejar com o que a gente tem. E a outra coisa que tem acontecido, o Brasil ele era um exportador de um semestre, hoje a gente é um exportador de 12 meses, que é muito bom para o cliente lá fora, que ele fica muito mais seguro em receber o nosso produto. E, por outro lado, gera, né, uma oportunidade aqui que a gente não precisa tirar tudo de uma vez, só que geram outras complicações, eu diria até outras oportunidades. A gente precisa trabalhar com armazenamento, tanto na fazenda como em armazéns fora de fazenda, seja no porto, seja no interior, buscar esses caminhos. Mas são outras coisas que a gente vê que é muito mais fácil você fazer um armazém do que você fazer uma ferrovia. Então você atrasa um pouco a saída desse produto através de um armazém e você acaba tirando um pouco desse foco, desse gargalo ali, naquele momento crucial que a gente precisa tirar esse algodão. Davi, não tem como a gente não abordar essa questão que é o tarifaço dos Estados Unidos em relação a produtos brasileiros. Você acabou citando aqui a Ásia, por exemplo, como um mercado que a gente sabe, por exemplo, que na perspectiva de crescimento econômico, a Ásia ela tem uma tendência a, de fato, puxar esse crescimento daqui para frente. Como fazer para driblar esta questão tarifária que foi imposta pelo Donald Trump, mas a gente sabe que barreiras tarifárias são utilizadas por diversos parceiros econômicos muitas vezes, né? Às vezes até confiáveis, e é preciso passar a superar essas questões. Como é que vocês estão planejando, de fato, superar essa dificuldade neste momento e encontrar e atingir esses novos mercados para poder ampliar o mercado global brasileiro do produto? Eu acho que a gente tem aí uma grande oportunidade, né, para atuar como brasileiro, como a gente sempre faz muito bem, de construir laços, construir pontes, construir relações, principalmente para o futuro. Nesse momento, a gente tem essa situação onde, né, o presidente americano tem colocado tarifas em até países que são os nossos clientes e que nos atrapalham, mas em compensação a gente tem que fazer o quê? O trabalho que a gente tem muito bem feito, que chama de Cotton Brasil, né? Uma iniciativa de Abrapa, ANEA, junto com a Apex, onde a gente promove o algodão brasileiro lá fora. Então a gente cria relações, tanto viajando até o destino, como trazendo os compradores ao Brasil e construindo essas pontes para um relacionamento de médio e longo prazo. Na primeira guerra comercial, onde teve Estados Unidos e China, foi a grande oportunidade que o Brasil teve de botar o pé no mercado chinês. Não foi um, a gente botou os dois pés no mercado chinês. Hoje a gente tem uma entrada expressiva lá dentro, a gente tem um relacionamento bom, a gente tem a questão do longo prazo, que é o que o asiático gosta, e a gente tem que seguir esse caminho. Acho que temos que construir pontos, temos que ser brasileiro, sentar com as pessoas, não ir à briga, né? Acho que ir à conciliação. E inclusive, posso te falar, Leandro, que na semana que vem a gente vai sentar com os produtores americanos e com os produtores brasileiros, porque a gente precisa defender o aumento do consumo da fibra natural frente ao plástico, que é o poliéster. Então, assim, precisamos aproveitar esses momentos para construir pontos, inclusive com as pessoas que estão fazendo esse tarifaço. Então, eu acho que a gente tem que ser cada vez mais brasileiro e entender que o negócio é trabalhar para negócios, né? Sempre ser muito pró-negócio, levar o nosso agro, que é muito forte, para todos os cantos. Davi, a gente está terminando, mas eu não posso deixar de perguntar, porque você manifestou uma questão que preocupa, que é uma possível, talvez, ampliar o olhar americano sobre uma que poderia ser chamada de triangulação, ou seja, aqueles países que compram o algodão brasileiro e vendem a roupa já elaborada, já manufaturada lá para os Estados Unidos. Esse risco existe. Acho que esse risco existe, esse é o risco que mais nos preocupa, porque o Brasil não exporta algodão diretamente aos Estados Unidos, mas sim através de países da Ásia que recebem o nosso produto e manufaturam ali para vender para os Estados Unidos. Então existe esse risco e aí, de novo, acho que cria uma oportunidade. Se os Estados Unidos, ele basicamente de algodão, ele consome o que ele produz, então os têxteis que entram nos Estados Unidos é a produção americana, a gente tem espaço na Europa, a gente tem espaço na Ásia, a gente tem espaço aqui dentro do Brasil, América Latina. A gente tem que conquistar quem quer estar perto da gente. Eu acho que essa é uma habilidade que o brasileiro tem muito bem de construir relações e esse é o foco. Então vamos lá, qual é o mantra da vez? A gente tem que defender a fibra natural, crescer e criar relações com os nossos amigos. Bora lá, então vai lá. Boa sorte na reunião da semana que vem e a gente espera novidades. Tá bom, Davi? Obrigado pela gentileza da entrevista, foi um prazer ter conversado contigo. Eu agradeço aí, Leandro, agradeço o AgroMais aí por promover o fórum e ajudar a gente nessa batalha do agronegócio aí pelo mundo inteiro. Vamos sempre juntos, vamos sempre juntos, sem dúvida. Simone, eu volto com você aí no estúdio.
Obrigada ao Davi e também ao Leandro de Souza, que volta daqui a pouco para atualizar a gente com mais informações aí do fórum.